Capítulo 7. Profecia de Natã. Quando o rei ocupou a sua casa, e Yahvé o tinha livrado de todos os inimigos em redor, o rei disse ao profeta Natã: Vê, eu habito numa casa de cedro, e a arca de Deus habita numa tenda. Natã respondeu ao rei: Vai e faz o que teu coração diz, porque Yahvé está contigo. Mas nesta mesma noite a palavra de Yahvé veio a Natã nestes termos: Vai, dizer ao meu servo Davi: Assim diz Yahvé: Construirás tu uma casa em que eu venha habitar? Em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir do Egito os israelitas até o dia de hoje, mas andei em acampamento errante, debaixo de uma tenda e um abrigo. Durante todo o tempo em que andei com os israelitas, porventura, disse a um só dos juízes de Israel que eu tinha intuito como pastores do meu povo Israel: Por que não edificais para mim uma casa de cedro? Eis o que dirás ao meu servo Davi: Assim fala Yahvé dos exércitos: Fui eu que te tirei das pastagens, onde pastoreava ovelhas, para seres chefes do meu povo Israel. Eu estive contigo por onde ias e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Eu te darei um grande nome, como o nome dos grandes da terra. Preparei um lugar para o meu povo Israel, e o fixarei para que habite nesse lugar. E não mais tenha de andar errante, nem os perversos continuem a oprimi-lo como antes. Desde o tempo em que instituí juízes sobre o meu povo Israel, eu te concedi o repouso diante de todos os teus inimigos. E Yahvé te anuncia que ele te fará uma casa. E quando os teus dias estiverem completos, e vieres a dormir com teus pais, farei permanecer a tua linhagem após ti. Aquele que terá saído das tuas entranhas, afirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e estabelecerei para sempre o seu trono. E serei para ele pai, e ele será para mim filho. Se ele fizer o mal, castigá-lo-ei, com vara de homem e com açoites de homens. Minha fidelidade não se afastará dele, como o tirei de Saul, que afastei de diante de ti. A tua casa e a tua realeza subsistirão para sempre diante de ti, e o teu trono se estabelecerá para sempre. Natã comunicou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Oração de Davi. Então o rei Davi entrou e ficou diante de Yahvé, e disse: Quem sou eu, Senhor Yahvé, e qual é a minha casa, para que me trouxesses até aqui? Mas isso é ainda pouco aos teus olhos, Senhor Yahvé. Tu falaste em favor da casa do teu servo para um futuro distante. Essa é a lei do homem, Senhor Yahvé. Que mais poderá ainda dizer-te, Davi, pois tu mesmo conheces o teu servo, Senhor Yahvé. Por causa de tua palavra e segundo o teu coração, tiveste essa generosidade de instruir o teu servo. É por isso que és grande, Senhor Yahvé. Ninguém há como tu, e não existe outro Deus além de ti somente, como ouvir os nossos ouvidos. Como teu povo Israel, há outro povo na terra, a quem um Deus tivesse ido resgatar, para fazer dele o seu povo, para dar-lhe um nome e realizar em seu favor tão grandes e terríveis coisas, expulsando diante do teu povo que resgataste do Egito, nações e seus deuses? Estabeleceste o teu povo Israel para que ele seja para sempre o teu povo, e tu, Yahvé, tu te tornaste o seu Deus. Agora, Yahvé Deus, guarda para sempre a palavra que disseste a teu servo e à sua casa.
estabelece-a para sempre e age como disseste. O teu nome será exaltado para sempre, e dirão: Yahvé dos exércitos é Deus sobre Israel. A casa do teu servo Davi subsistirá na tua presença, porque foste tu, Yahvé dos exércitos, Deus de Israel, que fizeste essa revelação ao teu servo. Eu te edificarei uma casa. Então teu servo teve a coragem de te dirigir essa oração. Sim, Senhor Yahvé, és tu que és Deus. As tuas palavras são verdade, e tu disseste a teu servo esta boa palavra. Consente, pois, em abençoar a casa do teu servo, para que ela permaneça sempre na tua presença, porque és tu. Senhor Yahvé, que tens falado, e é pela tua bênção que a casa do teu servo será abençoada para sempre. Capítulo 8. As guerras de Davi. Aconteceu depois disso que Davi venceu os filisteus e os sujeitou. Davi tomou das mãos dos filisteus sua hegemonia. Davi venceu os moabitas e os mediu com cordel, fazendo-os deitar no chão. Mediu com 2 cordéis para os condenar à morte, e um cordel bem medido para os deixar com vida. E os moabitas ficaram sujeitos a Davi e lhe pagaram tributo. Davi venceu Hadadezer, filho de Rob, rei de Soba, assim que este pretendeu estender o seu domínio sobre o rio. Davi tomou-lhe 700 cavalos e 20.000 homens a pé, e jarrateou Davi todas as parelhas, conservando apenas 100. Os arameus de Damasco vieram em socorro de Hadadezer, rei de Soba, mas Davi matou 22.000 homens dos arameus. Depois Davi instalou prefeitos no Arã de Damasco, e os arameus se tornaram súditos de Davi, e lhe pagaram tributos. Onde quer que Davi fosse, Yahvé lhe dava vitória. Davi tomou os escudos de ouro que os servos de Hadadezer usavam e os levou para Jerusalém. De Teba e de Berotai, cidades de Hadadezer, Davi carregou uma grande quantidade de bronze. Assim que Tou, rei de Emate, soube que Davi tinha vencido todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Joram ao rei Davi para o saudar e o felicitar por ter feito a guerra a Hadadezer e o ter vencido, porque Hadadezer estava em guerra com Tou. Joram levava objetos de prata, de ouro e de bronze. O rei Davi os consagrou também a Yahvé, com a prata e o ouro que ele tinha consagrado, provenientes de todas as nações que tinha subjugado. Arã, Moabe, os amonitas, os filisteus, Amaleque, e provenientes também do despojo tomado de Hadadezer, filho de Rob, rei de Soba. Davi aumentou a sua fama quando venceu os arameus, no Vale do Sal, em número de 18.000. Estabeleceu prefeitos em Edom, e todos os edomitas ficaram sujeitos a Davi, porque por toda a parte onde chegava, Yahvé concedia a vitória a Davi. A administração do reino. Davi reinou sobre todo Israel, exercendo o direito e fazendo justiça a todo o povo. Joabe, filho de Sárvia, comandava o exército. Josafá, filho de Ahilude, era o arauto. Sadoc, filho de Aquitobe, e Aquimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Saraías era secretário. Benaías, filho de Joiada, comandava os Cereteus e os Feleteus. Os filhos de Davi eram sacerdotes. 3. Família de Davi e as intrigas pela sucessão. A. Mefibaal. Capítulo 9. Bondade de Davi para com o filho de Jonatas. Davi perguntou: haverá ainda algum sobrevivente da casa de Saul, para que eu trate com fidelidade por amor a Jonatas? Ora, a casa de Saul tinha um servo chamado Siba. Trouxeram-no a Davi, e o rei lhe perguntou: é Siba, teu servo? Teu servo, respondeu ele.
Perguntou-lhe o rei: Não ficou um homem da casa de Saul para que o trate com a fidelidade desejada por Deus? Siba respondeu ao rei: Há ainda um filho de Jonatas, que é aleijado de ambos os pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Siba respondeu ao rei: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodabar. O rei Davi mandou buscá-lo na casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodabar. Ao chegar perto de Davi, Mefibaal, filho de Jonatas, filho de Saul, caiu com o rosto em terra e se prostrou. Davi disse: Mefibaal. Ele respondeu: Sou eu, para te servir. Davi lhe disse: Não tenhas medo, porque eu quero testar-te com fidelidade por amor ao teu pai, Jonatas. Eu te restituirei todas as terras de Saul, teu avô, e comerás sempre à minha mesa. Mefibaal se prostrou e disse: Quem é este teu servo para que voltes a olhar para um cão morto? Depois o rei chamou Siba, o servo de Saul, e lhe disse: Tudo que pertencia a Saul e à sua casa, eu dou ao filho do teu senhor. Tu trabalharás a terra para ele, tu com teus filhos e os teus servos, e recolherás os frutos que garantirão a casa do seu senhor, o pão que comerá. Quanto a Mefibal, o filho do teu senhor, tomará sempre as suas refeições à minha mesa. Ora, Siba tinha 15 filhos e 15 servos. Siba respondeu ao rei: Teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou a seu servo. Mas Mefibal come à mesa como um dos filhos do rei. Mefibal tinha um filho pequeno chamado Micas. Todos os que moravam com Siba estavam a serviço de Mefibal. Mas Mefibal morava em Jerusalém, pois comia sempre à mesa do rei, e era aleijado de ambas as pernas. Dá uma pausa aqui e a gente continua no próximo.